Seja um pastor reformado. Parte 21, dia 18 de dezembro de 2024. A isto eu respondo: é necessidade ou não que te lançou sobre tal encargo? Se não for, você desculpa um pecado por outro. Como ousa empreender aquilo que você sabia que não seria capaz de realizar, quando não foi forçado a isso? Parece que você tinha outros fins ao empreendê-lo e nunca pretendia ser fiel à sua confiança. Mas se você acha que foi necessário empreendê-lo, eu lhe perguntaria: você não poderia ter obtido assistência para um encargo tão grande? Você fez tudo o que pôde com seus amigos e vizinhos para obter sustento para outro ajudá-lo? Você não tem tanto sustento para si mesmo quanto poderia servir a si mesmo e a outros? O que pensaria que não serviria para mantê-lo em plenitude? Não é mais razoável que você belisque sua carne e família do que empreender um trabalho que você não pode realizar e negligenciar as almas de tantos do seu rebanho? Eu sei que o que eu digo parecerá difícil para alguns, mas para mim é algo inquestionável. Que, se você tem apenas R$100 por ano, é seu dever viver com parte delas e deixar o resto para um assistente competente, ao invés de negligenciar o rebanho que você está cuidando. Se você disser que essa é uma medida difícil e que sua esposa e filhos não podem viver assim, eu respondo: muitas famílias em sua paróquia não vivem com menos? Muitos ministros capazes nos dias dos prelados não ficaram contentes com menos? Com liberdade para pregar o Evangelho? Alguns ainda vivos, como eu vi, que ofereceram aos bispos para entrar em vínculo para pregar por nada, se eles pudessem ter liberdade para pregar o Evangelho. Se você ainda disser que não pode viver tão miseravelmente quanto os pobres, eu pergunto ainda: seus paroquianos podem suportar melhor a condenação do que você pode suportar a carência e a pobreza? Ou que vocês se chamam ministros do Evangelho e ainda assim as almas dos homens e das mulheres são tão baixas aos seus olhos que vocês prefeririam que elas perecessem eternamente do que você e sua família vivessem em uma condição baixa e pobre? Não, vocês não deveriam mendigar seu pão do que colocar um assunto tão grande como a salvação dos homens em risco ou desvantagem. Sim, como risco a condenação de apenas uma alma. Ó senhores, é uma coisa miserável quando os homens estudam e falam do céu e do inferno, e da escassez de salvos e da dificuldade da salvação, e não são o tempo todo muito sérios. Se fossem, vocês certamente nunca poderiam se aterem a assuntos como esses e deixar seu povo ir para o inferno, para que vocês pudessem viver em um estilo mais elevado neste mundo. E lembre-se disso: na próxima vez que você estiver pregando para eles que eles não podem ser salvos sem conhecimento, ouça se a consciência não lhe diz: é provável que eles pudessem ser trazidos ao conhecimento se tivessem apenas instrução diligente e exortação em particular, homem por homem. E se houvesse outro ministro para me auxiliar, isso poderia ser feito. E se eu vivesse com parcimônia e negasse minha carne, eu poderia ter um assistente? Ouço então deixar meu povo viver naquela ignorância que eu mesmo disse a eles que é condenatório, em vez de colocar a mim e a minha família em uma pequena carência? Devo recorrer à minha Bíblia para mostrar a um pregador onde está escrito que a alma de um homem vale mais do que o mundo. Mateus 16, 26. Muito mais, portanto, do que R$100 por ano,
muito mais valem muitas almas. Ou que nós e tudo o que temos somos de Deus e devemos ser empregados ao máximo para seu serviço. Ou que é crueldade desumanas deixar almas irem para o inferno, por medo de que minha esposa e meus filhos passem por um momento mais difícil ou vivam em condições mais baixas. Quando, de acordo com a maneira ordinária de Deus de trabalhar por meios, eu poderia fazer muito para evitar sua miséria, se eu apenas desagradasse um pouco minha carne, que todos os que são de Cristo crucificaram com suas concupiscências. Todo homem e mulher deve render a Deus as coisas que são de Deus, e que, lembre-se, é tudo o que ele é e tudo o que possui. Como todas as coisas são santificadas para nós, senão na separação e dedicação delas a Deus. Não são todos seus talentos e devem ser empregados em seu serviço? Não deve todo cristão primeiro perguntar: de que maneira posso honrar mais a Deus com minha substância? Não pregamos essas coisas ao nosso povo? Elas são verdadeiras quanto a eles e não quanto a nós? Sim, mas não é a manutenção da igreja devotada, de maneira especial, ao serviço de Deus para a igreja? E não deveríamos então usá-la para o máximo avanço desse fim? Se qualquer ministro que tem R$200 por ano pode provar que R$100 podem fazer mais serviços a Deus, se forem gastas consigo mesmo ou com a esposa e os filhos. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, nos ensina a te servir, ó Pai, em espírito e em verdade. Graças te damos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.